da maldição do âncora Eduardo Tironi, do ano do Zubeldia e das férias do Tironi, que também não serviu, né? Porque se o cara dá um prazo, não serviu para, não foi uma declaração pública suficiente. Então, assim, de fato, e aí fica tudo em segundo plano, né, Napoleão? O jeito que o time jogou, a atuação do time, vai tudo pelo ralo também, pelo ralo dessa vez. Da outra também, né? Da outra também. Com mais um empate. E acho que o São Paulo no Brasileirão, ele fez 2 partidas muito boas como visitante. As 2 ele poderia ganhar. E fez partidas ruins como mandante. Então esses 4 pontos. E o São Paulo, ele vai ter dificuldade como mandante, porque ele tem pouco jogador. Bom. Sobretudo os melhores são machucados. E perdeu outro ontem. O Caleri no primeiro tempo, nesse maldito gramado sintético. E aí... Suspeita de cruzado. Suspeita de ruptura do ligamento cruzado. E aí, tem, acho que, sobre o trabalho do Zubeldia, tem uma coisa mais, eu acho que uma impressão que ela vai ficando consolidada nesse ano, é que, assim, a forma pela qual o São Paulo entra nas partidas, invariavelmente é boa e surpreendente, como aconteceu de novo. Então, o São Paulo dominou o jogo naquela formação nova, com um menino pela primeira vez como titular no Brasileiro, o Alves, no lugar do Luciano. Teve a posse de bola, teve as melhores chances, teve um gol anulado para mim de uma forma bizarra. Virou na frente, 2-1. Aí, passa o segundo tempo, quando naturalmente o time adversário, perdendo, vai para cima. Esse é o pênalti anulado ali, né? O árbitro que não dá faltas... Ele dá pênalti, né? Mas depois o VAR... Não, mas aí eu acho que ele depende do ângulo que ele está ali, entendeu? Ainda bem que ele foi lá rever. Sim, exatamente. Exato. Esse é o gol anulado. Fala do VAR agora. Depende. Esse é o gol anulado em que o Alves não participa da jogada e ele acaba sendo anulado por impedimento interpretativo, né? Aquela coisa de atrapalhar a ação da defesa e tal. Mas, a arbitragem à parte... e não foi a arbitragem que determinou o último jogo, no segundo tempo, como tem acontecido, quando o São Paulo tem que usar o banco, talvez seja o principal problema do Zubeldia, mas esse problema vai ser amplificado esse ano, porque o banco do São Paulo não oferece grandes opções e quando ele recorre aos jogadores mais experientes do banco, eles não correspondem. Foi o Wendel contra o Aliança e foi o Luciano ontem contra o Botafogo, né? E aí o Botafogo, de tanto insistir, empata, numa bola parada, 2-2. E essa série, aquele negócio, o empate... A gente falou disso ontem, lembra? Falamos, exatamente, a gente falou. O empate, o Vessone, você assina o empate? Eu assinaria, mas nas circunstâncias não, porque é mais um empate. E estava na frente 2 vezes, né? Exato. Então... E aí, eu acho que essa circunstância, ela vai sendo adiada, protelada e tal. Se o time perde pouco, o time tem vencido pouco. É mais ou menos o cenário que o São Paulo viveu na época que tinha como técnico Crespo, né? Pós-Tito Paulista. O time empatava demais, era difícil de ser batido, mas ganhava pouco. E aí eu acho que tem aí a diferença. O Vessone vai ler a nota da Gaviões da Fiel. A torcida organizada do São Paulo, que não é tão poderosa como a do Corinthians, mas tem muito poder, ela acendeu o sinal de alerta depois da visita ao centro de treinamento. Ela já entendeu, talvez a torcida geral não, o que é o 2025 do São Paulo. O líder da Independente tem falado na temporada mais difícil da história do São Paulo. E se o São Paulo... Isso é muito forte, cara. Quando o presidente da torcida organizada fala, é a temporada mais difícil da história do São Paulo. O São Paulo vai precisar da torcida mais que em 2017, quando foi aquele momento em que o São Paulo estava na zona de rebaixamento e a torcida, na base do gogó, manteve o São Paulo na primeira divisão. Ele tem a consciência disso. A direção tem a consciência disso, a comissão técnica tem a consciência disso, os jogadores têm a consciência disso. Agora, o público geral ainda não. A ver como serão os próximos dias. E aí, o técnico tem o apoio da torcida organizada. Não é a mesma coisa da torcida do Corinthians, pelo que o Vessone falou aqui. Então, e aí hoje eu até mostrei para o Vessone uma enquete da manhã de hoje, sobre Ramon Dias e Zubeldia. O apoio do Zubeldia, apoio ainda,
junto à comunidade São Paulina é muito maior do que o do Ramon Dias. O Ramon nunca colou muito também, né? Essa é uma verdade. O Zubeldia teve um momento ali em que ele teve a simpatia do São Paulino. O Ramon há bastante tempo ele enfrenta. E aí, só para coisa, o presidente da maior torcida organizada do Corinthians da Gaviões aí acaba de soltar um comunicado aqui. Ramon Dias, muito obrigado pelos seus serviços prestados. Temos muita gratidão pela saída do rebaixamento e o memorável título paulista. Mas infelizmente seu trabalho no Coringão já está chegando a 1 ano e na liderança da equipe sem um esquema definido e planejamento assertivo. Hoje, a sua permanência está insustentável. Então, o presidente da Gaviões... Nesse caso é um pedido oficioso, tem muita força. Então, não é. Isso é uma sentença. Não, acabou. É uma sentença e eu só vou fazer a comparação porque a Independente tem o mesmo poder do São Paulo. O São Paulo só demitiu o Rogério Ceni depois, a diretoria queria, mas não tinha coragem. Depois que a Independente, Rogério, obrigado pelos serviços prestados, você mora nas nossas histórias. Então é a mesma coisa. A Independente ainda não soltou o Zubeldia. E ela entende que o problema do São Paulo vai muito além do técnico. Não é ele, cara. A Gaviões acha que... Porque também que o elenco que está aí é diferente. Exato. Claro, lógico. Dá para tirar E mais. não está errada, tá? Não. O time do Corinthians não é ruim. Não nessa avaliação. É o melhor dos últimos anos em termos de elenco aí. Agora, veja como o Vessone, então, sempre atento às coisas do Corinthians, com uma leitura de cenário muito interessante. A entrevista do Memphis, a nota da Gaviões, é construído um cenário para que se chegue ao Ramon e fale, Ramon, Emiliano, muito obrigado. O título memorável. A cama está armadinha, o lençol, o travesseiro, tá tudo, é só deitar. Eu acho que o torcedor em geral também, porque o Paulo Vitor, por exemplo, que está participando aqui no YouTube com o Superchat, fala que a ingerência, de fato, é um problema, ele escreve, concordo 100%. Mas se o cara está vendo um caos, ninguém faz nada, está falando do Memphis, né? Não acho errado ele agir. Aí que está o lance. Perfeita a colocação dele. O caos, ele se coloca acima da instituição. Entendeu? Porque está um caos. Porque imagina se fosse o Felipe Melo, por exemplo, a dar uma declaração dessa. Tá? Ou qualquer outro jogador. Né? É uma declaração muito forte e muito real, verdadeira. Eu falei lá atrás, quando o Corinthians saiu da zona do rebaixamento, falei, a dupla, os irmãos, Bob pai, Bob filho, não são capazes de cuidar da temporada do ano que vem no Corinthians. Mas aí o Vessel e o Arnaldo, com razão, me colocaram com os pés no chão. A vida como ela é. Como vai demitir depois de não sei quantos jogos? Ainda mais depois do documentário Campeonato Paulista. Então, é essa frieza que o dirigente precisa ter. Entender o que está acontecendo. Saber que aquele momento, como diria Nicolinha Ratchop, futebol é momentos. E passou. Né? O que fica é um trabalho ruim. Um time que só sabe jogar de um jeito, um departamento médico que não recupera os jogadores. Né? O Garro, cara, é uma aberração. O cara saiu de férias, voltou, continua tomando injeção no joelho. É uma aberração o que está acontecendo. E foi para a Espanha por indicação de quem? Fazer o tratamento? Do Memphis. Bom, e aí, enfim, tem muita gente participando também na hashtag G4 Band Esportes. O Paulo diz aqui, eu não quero nem Dorival nem Tite, precisa buscar um técnico. Então é isso, né, pessoal? Mas o empate aí do São Paulo aí, eu acho que deu moída aí Zubeldia e o jornalista Gabriel Sá. Eu acho que o Zubeldia passou muito do ponto, mas eu acho o Zubeldia, cara, ele sabe que ele tá pressionado. Sabe que tá pressionado, que precisa de resultado. E eu acho que ele passou do ponto. Agora, falando sobre o time, eu gostei, velho, da atuação do São Paulo. Por um bom momento ali. O São Paulo podia ter ganhado o jogo. Né? E mais uma vez, o São Paulo sofre gol de bola aérea. E agora, já com a Arboleda como titular. Então, isso é um problema que o São Paulo tem que resolver agora. Caleri vai passar de 6 a 9 meses fora do time. Né? Lesão séria. São Paulo falou que vai na Europa tentar buscar um jogador, né? Que não seja muito caro e tal, para suprir a ausência do Caleri. Cara, é muito complicada a situação do São Paulo, porque já não tem Lucas, já não tem Oscar, já não tem Pablo Mar, já não tem Luiz Gustavo. São Paulo não tem volante de pegada ali, velho. Então é muito complicado, mas agora, pelo menos empatou, não perdeu. Eu falei, pô, vocês fora de casa tem que somar ponto. Domingo pega o Santos, no Morumbi, que a torcida possa lotar o estádio e que a gente possa ganhar esses 3 pontos, que vai ser muito importante, velho. Se a gente ganhar esses 3 pontos, aí ótimo. Dá aquela respirada na tabela, fica ali em cima e vai jogar a Copa do Brasil na outra semana. Eu acho isso.
Mas comenta o que você acharam do jogo, se vocês gostaram do Zubeldia, do esquema tático ou não. Comenta aí. Todos que querem para o Band Esporte, link na descrição, galera. Não esquece de deixar o like e se inscrever.